Vamos lá então? Vamos lá ver a nossa lista, nossa análise do que não se emprega vírgula. Vamos lá? Volta lá comigo então. Olha lá, não se emprega vírgula. Você sabe, está lá. Não se emprega vírgula, professor, entre o sujeito e o seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. Traduzindo, ainda que apareçam na ordem o quê? Inversa. Entendeu a história? Ainda que venha na ordem inversa, não vai poder haver pontuação. Tudo bem? Próxima regra, vai lá. Aqui, ó. Não há vírgula entre o verbo e o seu, os seus complementos, quando juntos, ainda que um preceda ao outro. Ou seja, ainda que haja a ordem inversa. Próximo. Entre o nome, substantivo, adjetivo, advérbio e o seu complemento, quando estão juntos. Aí vejam como nós precisamos das funções sintáticas. Está vendo? Sujeito, predicado, verbo, objeto, com o nome, com complemento nominal. Tudo bem? Volta lá então. Depois, olha só. Não se emprega vírgula entre o nome, substantivo, e o seu adjunto adnominal. Vamos ver algumas coisas que eu coloquei alguns exemplos aí à frente. Tá? Entre o nome e a oração subordinada adjetiva restritiva. Ora, a gente viu, se é restritiva, não pode ter pontuação. E na letra F, entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, salva a oração subordinada substantiva apositiva. Ok? Vejam só agora alguns exemplos. Vamos conversar. Todos esses períodos que vocês estão vendo a partir de agora, todos eles são exemplos de concursos públicos. Ok? São todos de provas. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Tá? Aí veja, qual é o cuidado, professor? Cuidado, tenha cuidado com pontuação. Aquilo que a gente já falou, cuidado com a questão para você não querer pontuar pela respiração. Respirou, tem que ter pontuação. Não é verdade. Quer ver um exemplo bom disso aí? Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Não é fácil, aí o cara faz, ó. Não é fácil, vírgula, submeter-se ao equilíbrio entre o direito e o dever. Está errado isso aqui. Professor, por que está errado isso aqui? Porque esta vírgula aqui não existe. Esta vírgula não existe. Por que não, professor? Porque essa parte que você está vendo aqui, submeter-se ao equilíbrio entre o direito e o dever, isso que está aqui, isso é o sujeito, isso não é fácil. Está aqui o predicado. Entendeu? Então essa vírgula não existe. Lembra? Não se põe vírgula entre o sujeito e o predicado, ainda que um preceda o outro. Pois, veja, foi o que eu disse, a gente não isola conjunções entre duas orações. Ó. Pois, não tem essa vírgula aqui não. A não ser que eu deslocasse a conjunção, mas não é o caso. Pois a tendência é, aí olha o problema, vê, de um lado, aí ó, tá aqui, tinha que ter aqui. De um lado valorizar o direito. E se já isolou de um lado, isola o outro. Ó. E não tem essa aqui, não há necessidade, né? De um lado é valorizar o direito e de outro, minimizar o dever que lhe corresponde. Tá? Essa vírgula aqui, ó, deixa-me só apagar essa coisinha daqui, ó. Esta vírgula daqui, ela poderia continuar, não tem problema nenhum não. A tendência é valorizar e minimizar. Tá? Aí tira porque para não pesar. Agora, o resto tudo errado. Vamos continuar. Outro exemplo. Ó. Primeiro, inventamos a literatura. Tudo certinho, tá vendo? Ó? Tudo certinho aí. Primeiro, inventamos a literatura. E em seguida, só que veja, não já isolou o primeiro aqui? Isolei, professor. Então, ó, e em seguida, o cinema. Tá? Mas eu não poderia dizer que só por isto essa questão estaria errada. Eu não posso afirmar isso. Tá? Eu não posso afirmar isso. Dizer que só por conta disso isso está errado. Inventamos a literatura e em seguida o cinema. Agora vejam um problema gravíssimo, vá. Mas perfeita essa pontuação daqui, perfeita. Mas
nenhum desses meios, agora não, professor. Aí não pode. Teria alcançado influenciar-nos tanto como a TV. Por quê, professor? Porque nenhum desses meios é o sujeito e aqui está o predicado. Eu não posso separar por vírgula. Olha outro exemplo. Eu gosto desse exemplo. Eu gosto. Leia esse exemplo. Põe a pausa aí no seu monitor. Vá. Põe a pausa. Eu gosto dele. Tá? Eu gosto dele. Por quê, professor? Você gosta dele? Porque ele tem um conhecimento legal aí. Tá? Tem um conhecimento legal. Vá. O fato de imaginarmos que há uma dimensão além das nossas paredes, aí um detalhe. Se você gosta do respirar, esta é a frase perfeita. Concorda comigo? Coloca lá, Ana, de novo. Põe lá de novo. Tá? Põe lá de novo. Eu queria aparecer aqui de ladinho, assim. Não aparece não, Ana, fazendo aquele corte assim. Tu sabe como é que faz assim? Conhece não? Espera aí um pouquinho, né? Aparecer assim, ou de um lado ou de outro, vai cortando aí, para eu ficar aqui com os meninos aqui assim, ou então aqui embaixo assim, na parte de baixo, levantando assim de baixo para cima. Entendesse? Sei se daria aqui para eu conversar com o pessoal aí, ó. O fato de imaginarmos que há uma dimensão além das nossas paredes, dá uma vontade de respirar, professor, não dá? Dá. E aí qual o problema? O problema é que esse negócio aí está errado. Professor, qual é o erro, professor? Essa vírgula que você está vendo aí antes do é decisivo. Entendeu? Essa vírgula aí antes do é decisivo. Mexe por aí, Ana. Vê se tu acha depois aquele negócio que levanta e tal, a abazinha. Olha aí, olha que eu estou aparecendo aqui na hora de cá. Parou, deixa aí, Ana. Pronto. Olha aqui, ó. Estou aqui, ó. Ah, deixa eu me apoiar aqui, ó. Dá para apoiar aqui. Pronto. Olha aí, ó. Se você gosta de respirar, aqui é o canto certo. Concorda comigo? É o canto certo aqui em cima. Você faz, o fato de imaginarmos que há uma dimensão além das nossas paredes. Aí respira e põe a vírgula. E erra. Por quê, Rodrigo? Por que erra? Porque esse o fato de imaginarmos é um tremendo sujeito. Entendeu? O fato de imaginarmos, esse de imaginarmos aí é um adjunto adnominal para fato, né? De imaginarmos que há uma dimensão, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, imaginarmos isso, que há uma dimensão, tudo ali, nada me permite pôr a vírgula. Aí o cara põe uma vírgula depois de parede. Você está vendo aí, ó? Cadê? Mais para cá, aqui, ó. Está aqui em cima, não, Ana? Aqui em cima, pronto. Estou vendo aqui embaixo o meinho, está aqui por cima, aqui por cima, aqui, ó. E mas aí que vai aparecer meu dedo aqui, ó. Cadê a vírgula aqui, ó? Pronto. Entendeu? Aí não é decisivo. Está errado. Tem que tirar esse negócio aí. Tem que tirar. É decisivo e aí desgraça de novo, né? É decisivo para que reconheçamos. Entendeu a história? Então, se você gosta de respirar, essa é a frase geral. Para quê? Para você errar. Se não tiver cuidado. Combinado? Pode cortar aí, bota lá só no maravilha. Pronto. Aí, ó. Isso aqui está errado. Né? Aqui está errado. É decisivo para, que é um complemento, está errado. E na TV, olha que erro grave, ó. Isolou de um lado, não isolou do outro. Combinado assim? Um outro exemplo chegou aí para você. Quando o menino, vai ter que ter vírgula, né? Ignorava o que fosse. O que é isso? O que é que você está fazendo aqui? Fiscal de rendas, vírgula, tá certo. Preocupando-me mais em ajudar. Agora veja, olha que interessante, ó. Quem ajuda, ajuda alguém a alguma coisa. Ajudar meu pai a carregar. Pode não ter essa vírgula aqui não. Por que não, professor? Porque aqui é um objeto direto, eu vou ajudá-lo a carregar aqui o objeto indireto. Tudo bem? Maravilha? O que é que você achou aí de toda essa nossa conversa? Gostou da questão da vírgula? Gostou? Agora a gente vai ver rapidamente a questão do ponto e vírgula para a gente terminar a pontuação, tá bom? Volta lá comigo. Prega-se ponto e vírgula para separar orações coordenadas de considerável extensão. Presta atenção isso agora. Principalmente quando em qualquer destas proposições já existe pausa mais fraca assinalada por vírgula. Veja que interessante.
Entendeu? Olha só. A porta ficava à direita da grande coluna de entrada do templo budista. Ponto e vírgula. Vendo, ó? A sala do mestre localizava-se depois dessa porta. Entendeu? Você veja lá. Olha só essa aqui como é interessante. Aqui, ó. Nada se comparava ao devaneio sentido naquele momento da sessão de psicoterapia. Veja lá, ó, ponto e vírgula. E contentava-me tudo sem restrições. E contava-me, aliás, tudo sem restrições. Entendeu? Base do ponto e vírgula. Tá? Maravilha. Era o que eu mais queria conversar com vocês. E agora a gente começa a mudar o assunto. A gente termina a pontuação, tá certo? Pontuação requer prática. Eu quero que você depois, estou colocando um simulado para você, e grande para você fazer, tá certo? Requer prática, só isso, tá? Tem que praticar, tem que fazer o negócio, tem que exercitar, professor, tem que fazer, tem que exercitar, tá certo? Pontuação é um exercício, aliás, como tudo, né? A gente pratica, erra algumas vezes e acerta outras, tá bom assim? Vamos começar um pouco sobre ortografia e acentuação. Vamos começar hoje, a gente passa para a próxima aula, trazendo alguns aspectos inovadores, interessantes. Aqui a gente já vê alguma coisa de interferência do novo acordo ortográfico. Aquilo que foi mexido ali pelo novo acordo ortográfico, notadamente em que, professor? Na questão da ortografia e da acentuação. Mas mais em acentuação. Combinado assim? Combinado? Isso aqui é o tipo do assunto, querido. É o tipo do assunto que eu queria que você assistisse a essa aula tranquilo, light, deitadão, assim, bem relaxado. Por quê, professor? Porque é o tipo da aula. Veja, ortografia vai muito de quê? Ortografia vai muito de quê? Professor, para eu me sair bem, para que eu possa me sair bem com ortografia, para que eu não cometa erros ortográficos, a leitura. É interessante que a gente veja algumas regras? Claro que é interessante. Ver algumas curiosidades? Claro que é interessante. Mas elas resolvem todos os meus problemas? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Né? Quem gosta, quem não quer cometer erros de ortografia, faz o quê? Lê mais. Leia mais. Esse é o caminho certo para a gente. Combinado? Então vamos bater um papo legal, volta lá para o slide. Tá? Primeira colocação. Veja, vamos começar um pouco sobre a acentuação. Para que eu possa trabalhar um pouco da acentuação, ou pelo menos relembrar com vocês as regras da acentuação, eu preciso passar pelaquela classificação básica, bem colegial, dos vocábulos quanto à sílaba tônica. Então tá lá. Os vocábulos podem ser, vamos lá, oxítonos, isso é pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é colegial, tá? Oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos, né? Oxítonos ou agudos, aqueles, a sílaba tônica está aqui no final, né? É a última, a tonicidade, a timidez, papel, etc. Paroxítonos, a penúltima, né? Amizade, beleza, austero, tá? Cível, exegese, rubrica, tudo bem? E os paroxítonos, a gente conhece, a antepenúltima sílaba, né? Está aqui, tá? Pântano, ômega, êxodo, etc, etc. Tudo bem? Lembrem-se, só a título de curiosidade, lembrem-se de que a base de toda sílaba é a vogal. Toda sílaba, não existe sílaba na língua portuguesa que não tenha base vocálica. Entendeu? Então não existe sílaba que não possua uma vogal ao menos. Tem que ter. Ela é o centro da pronúncia, ele é o centro silábico, é a vogal. Combinado? Volta lá comigo então. Aí nós vamos ter agora, ó, regras para acentuação gráfica. Veja, não houve por enquanto nenhuma interferência do novo acordo ortográfico. O novo acordo não mexeu nisso aqui. Então, ó, monossílabos, a gente conhece bem essas regrinhas, ó. Vão ser acentuados os terminados em quê, professor? A, E e O, tá? Os chamados monossílabos tônicos. Os terminados em A ou As, né? É ou És, O ou Os. Então, chá, brás, pá, gás, mas, traz, faz, por aí afora lá. Vejam uma curiosidade aqui, ó.
Ó, com E e E, vejam, eu tenho aqui. Deixa eu só circular aqui, ó. Lê, crê, tá? Veja, poderia estar aqui, ó. V, D. Isso não mudou nada, tá? Isso não mudou nada. Não teve alteração nenhuma. Eu continuo escrevendo. Ele lê com circunflexo, ele crê com circunflexo, ele vê com circunflexo, que ele dê com circunflexo. Não mudou absolutamente nada, tá? Dó, nó, vó, pó, pois, etc, etc, etc. Não mudou nada, continua do mesmo jeito, certo? Regra para oxítono. Oxítono, vejam, praticamente a mesma regra que nós temos aqui atrás. Mesma regra. Um detalhe, tá? Um detalhe. Na regra dos oxítonos, nós tivemos um acréscimo trazido pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Tá? Eu coloquei para você dar uma olhada comigo. Tá? Mas a base da acentuação dos oxítonos continua sendo a mesma que você conhece ou conhecia. É só dar uma olhada rápida. Oxítono vão ser acentuados quem, professor? Mesma coisa dos monossílabos. A, E, I, O. Mesma coisa, não mudou nada. Mesma coisa. A diferença é que eu vou ter uma palavra de duas ou mais sílabas, em que a sílaba tônica é a última. E eu vou acentuar toda vez que eu tiver A, E, I, O. E um acréscimo, eu estou falando do que você já conhecia, em ou ens. Não muda nada. Certo? Volta lá então comigo. Está lá, ó. Continue. Olha lá. Primeira regra, exemplo, aí, ó. Maracujá, cajá, vatapá. Você não tem por que ter problema com isso. Tá? Rapé, chulé, café, jacaré, dendê, cortês, português, né? Freguês. E o ó e o os, ó. Cocoricó, trisavô, caritó, cipó, complô, propôs. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Não houve alteração. Tá certo? Vamos lá. Segunda regra do oxítono. Vai lá. Vamos acentuar os oxítonos agora terminados em quem? Em ou ens. Tá? Em ou ens. Vai lá. Não muda nada. Amém, também, parabéns, vintém. Tá? Não muda nada. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Maravilha, então. Continua lá comigo, então. Veja. Observação. Perceba que os monossílabos e os vocábulos paroxítonos terminados em ou ens não são acentuados. Sobre os paroxítonos eu falo daqui a pouquinho. Tá aí, ó. Sem, vem, trem, tá. Tem. Falo daqui a pouco. Continue. Terceira regra. Aqui é que o negócio fica mais interessante. Tá? Aqui é que a coisa fica mais interessante. Por quê? Porque esta terceira regra que nós estamos aqui colocando nesta parte dos oxítonos, ela já traz a interferência de quem, professor? Do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Tá? Novo acordo ortográfico, que já está em vigor. Aliás, passa a ficar agora, a partir do mês de janeiro de 2012, o novo acordo ortográfico é obrigatório, não há mais conversa. Não há mais desculpas. A partir de 2012, janeiro de 2012, virada do ano, acabou. Acabou a parte antiga. Então veja, vamos só dizer como é que esta regra funcionava. Veja, como é que esta regra funcionava. Eu acentuava todas as palavras formados, ou melhor, os ditongos ei, oi e eu, sempre que eles fossem, obviamente, abertos, né, das palavras oxítonas ou paroxítonas. Então, era esta regra que acentuava, por exemplo, ó, a palavra ideia levava acento, né? Assembleia levava acento, né? Geleia tinha acento. Não era assim que a gente fazia? Anéis, tá? Tinha acento, tá? Então aqui, ó, pá,
Ranóico, tinha acento. Entendeu? Heróico, tinha acento, tá? Herói tem acento. Entendeu? E aqui vem réu, céu. Entendeu? Ok? Etc. Isso era como funcionava esta regra. Por causa do novo acordo ortográfico, o que aconteceu? Leia a regra agora. Em português, acentuam-se com acento agudo os vocábulos oxítonos terminados nos ditongos abertos. E só oxítonos. Só. Entendeu? Acabou. Não tem outra previsão. Então agora, ó. Vamos lá os exemplos. Olha aí, ó. Anéis, tá? Tá terminando. Coronéis, papéis, réis, fiéis, bacharéis. O que é que significa dizer isso, professor? Que ideia é paroxítono, não tem mais acento. Geleia é paroxítono, não tem mais acento. Entendeu? Colmeia não tem mais. Plateia não tem mais acento. Entendeu? Assembleia não tem mais acento. Tá certo? Só terá acento se o vocábulo terminar com o ditongo, ó. Vendo, ó? Só se ele finalizar com o ditongo. Vamos ver o outro. Oi. Observe. Anzói, desculpe. Sóis, anzóis, herói, cowboy, rói, dói, dodói. Todo mundo tem. Por quê? Porque são oxítonos. Oxítonos. Servem. Eles são oxítonos. Veja, herói tem acento. Mas veja que a palavra heróico não tem mais acento. Entendeu a história? Não tem mais acento. Para, até falei isso. Noico, que tinha, não tem mais. Porque agora é o paroxítono. Não tem mais. Antigamente eu tinha. Hoje vai ter que tirar esse acento daqui. Não tem mais. Entendeu a história como é? Então esta aí já é a interferência direta do chamado novo acordo ortográfico. Ok? Deixa eu só apagar essa parte aqui embaixo para a gente ver a terceira. Tá? E aí, por último, tá lá. Céu, réu, véu, chapéu, escarcel. Aqui não houve alteração. Por quê? Porque esse ditongo sempre foi na última sílaba. Sempre acentuado. Sempre foi, continua sendo na última sílaba. Então, entendeu? Aqui nós tivemos interferência. O novo acordo mexeu aqui, ó, nessas duas aqui, ó. Mexeu nessas duas. Combinado? Próximo. Observações. Perceba que os oxítonos terminados em R, S, L, I e U não são acentuados, queridos. Ó, tá lá. Entendeu? Capaz, bisturi, feliz, cuscuz, amasso, ó. Caju, ó. Vez em quando eu ando por aí aí tem suco de caju e o cara acentua. Eu não bebo de jeito nenhum. Morro de medo que esse negócio é acentuado, porque está errado. Entendeu? Porque está errado. Tá bom? Então tá ali, caracol, pau, todo mundo, não tem. Outra observação, tá? Com base na regra da acentuação dos oxítonos, acentuam-se as formas verbais oxítonas, terminadas em A, E e O, tá? Vamos lá? Como é que fica? Olha lá, repor, mais o, vai dar o que, professor? Repolo, aqui, ó. Julgarão mais os, vai dar, ó, acentua aqui, ó, julgá-losão, tá? Amaria mais a dá amalaia, né? Olha aí, ó. Acentua, entendeu? Repor, ó, corta o R, eu vou ter um oxítono terminado em O. Se eu tenho um oxítono terminado em O, portanto, acentuação obrigatória. Combinado? Isso aqui? Ok? Então,
Viu direitinho? Regra da acentuação dos oxítonos, tudo organizado, tudo certinho, bonitinho. Tem que ter estresse. Preocupação só com essa mudança do novo acordo ortográfico. O resto não mudou absolutamente nada. Tá bom assim? Vamos parar por hoje aqui. Vamos continuar na nossa 23ª aula, Deus quiser, tá? Com esse momento nosso inenarrável aqui, nós sempre devagarzinho aqui, sempre mostrando para você as curiosidades, os conhecimentos sobre a nossa língua portuguesa. Tá bom assim? Receba nosso grande abraço, fraterno abraço. Se Deus quiser, nós nos encontraremos na próxima aula. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Olá, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Você que está se preparando, né? Você que está conosco já há um bom tempo no nosso português começando do zero. Vamos à nossa 23ª aula. A aula demorou para sair, mas finalmente está gravando hoje essa aula para a gente finalizar, dar um fechamento a essa nossa conversa e, obviamente, dar um fechamento ao nosso curso, né? Depois de tantas informações. E, obviamente, pedindo a você, você precisa se manter atualizado, sempre estudando, ok? Sempre pesquisando, sempre buscando. Por quê, professor? Porque língua portuguesa é uma pesquisa, é uma luta, tá? Se a gente não estiver sempre ali, batendo na mesma tecla, buscando, pesquisando, a gente vai ter problemas mais à frente, porque o nosso cérebro tende a esquecer. Então agora eu acho que é a hora de você começar depois a fazer cursos específicos para por bancas. Então vai fazer um curso, por exemplo, para a Fundação Carlos Chagas, faça um curso, por exemplo, para a ESAF, para o CESP-UNB. Eu acho que isso é importante. Vale a pena você agora se aprofundar, né? Você já tem a base, já saiu do zero e agora são aprofundamentos. O resto são aprofundamentos. Tudo bem, então? Maravilha isso aqui para você? Então, em nossa última aula, a gente ficou conversando sobre a questão da acentuação. Acho que você lembra disso. Se você revisar a nossa última aula, a gente ficou batendo um papo sobre aquela questão da acentuação dos monossílabos, dos oxítonos. Não foi assim? E aí, para a gente fazer uma revisãozinha rápida, eu queria só relembrar com vocês alguns pontos, só para revisar lá com você, o que foi que a gente conversou no último momento nosso. Vai lá para o slide, por favor. Vamos lá para o slide. Então, a gente conversou um pouco aqui sobre essas regras dos oxítonos aqui. A gente viu que os oxítonos, né, eles trabalham, aliás, as regras da acentuação, por exemplo, dos oxítonos, né, é um tipo de regra que se assemelha à regra dos monossílabos, tá? Então, os vocábulos, eles podem ser oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos. E quando eu vejo os monossílabos, a gente falou sobre isso. Vamos acentuar os monossílabos lá. A gente viu isso em A, em E, em O. Foi isso? A gente viu cada um desses caras aqui, tá? Chamamos a sua atenção para isso aqui, não foi? Ter cuidado com isso aqui. Ler, crer, de, né? Poderíamos colocar também aqui, ver, para você ter cuidado, não se esqueçam, porque isso aqui não houve nenhuma alteração para isso aqui, entendeu? Nenhuma alteração, tá? Vamos aos oxítonos, a gente viu, oxítono, vamos acentuar o oxítono. Primeira regra, terminados em A, E e O, que é a mesma regra daqui de trás, mesma regra daqui, A, E e O, entendeu? Só que aqui a palavra tem mais de uma sílaba, não é? Então, vamos acentuá-los seguidos ou não de S. Seguidos ou não de S. Então, aqui, primeira regra, primeiro exemplo, está lá aqui, os exemplos. Maracujá, cajá, vatapá, foi isso? Depois o E, rapé, chulé, recém, né, jacaré. Depois cocoricó, trisavô, vimos isso. Depois vimos a segunda regra, que são os oxítonos terminados em ou terminados em ens, né? Então, esses oxítonos terminados em por exemplo, a gente viu isso aí, o amém, também, parabéns, vintém, não é isso? Chegamos à terceira, aliás, vimos uma observação, né? Que os monossílabos e os paroxítonos terminados em não têm acento,
Então, sem, vem, tem, aqui, ó, trem, tá certo? Tudo bem? Vamos lá, continuando aqui, ó. Terceira regra. A gente viu que essa terceira regra aqui, a gente comentou só para relembrar que a terceira regra, ela chegou aqui através ou por meio do novo acordo ortográfico. Foi isso? A gente viu isso, né? Por meio do novo acordo ortográfico. Então eu vou agora acentuar os oxítonos que terminam nessas figuras aqui. Ei, oi e eu. Então tá lá aqui, ó. Vamos lá, olha os exemplos aí, né? Anéis, coronéis. A gente viu que só pode quando ele for o quê? Oxítono, né? Então tá aí. Sóis, anzói, herói, cowboy, rói, dói, né? Dodói, tá certo? Recentemente, um concurso da FCC, ó, cobrou isso aqui, ó, sói, tá? Que vem do verbo soer, que quer dizer ser costume, ser frequente. Ok? Depois, céu, réu, véu, chapéu, escarcel, fogaréu. Né? Vejam que são todos vocábulos, o quê? Oxítonos. Né? Depois a gente viu que esses oxítonos terminados em Z, R, L, I, U não são acentuados. Então a gente viu isso. Bisturi, caju, caracol, etc. e tal. Né? Vimos as formas verbais, a gente viu isso. Repolo, né? Julgá-los, amá-la. Beleza? Aí vejam agora uma observação que nós ainda não vimos, tá? Que tem a ver com a regra aqui, ó, gente, do novo acordo ortográfico, tá? Isso aqui, novo acordo, certo? Novo acordo, tá? Vejam só que interessante. Detalhe, estas palavras aqui que vocês estão vendo aqui, ó, sempre foram acentuadas, sempre. Todas que vocês estão vendo aí, todas, elas sempre foram acentuadas. Quando eu olho para cá, ó, veja, o que é que vai acontecer? Eu preciso ter um cuidado com essa observação daqui, ó. Com o advento do novo acordo ortográfico de 1990, não mais se acentuam os ditongos ei, oi dos vocábulos paroxítonos. Guarde isso com você. Não tem mais acentuação para vocábulo paroxítono. Só vai levar acento os vocábulos o quê? Oxítonos. Aí eu disse para você aqui, ó, para ficar bem esclarecido, esses ditongos, que é o ei e oi, não serão acentuados quando estiverem na penúltima sílaba. Então, ó pessoal, por conta do novo acordo ortográfico, não tem mais acento. Observe, vou colocar tudinho aqui para vocês, ó, um monte de palavrinhas aí. Opa, olha aqui, ó, veja. Então, ó, por isso que eu não acentuo mais ideia, tá vendo, ó, colmeia, paranoico, não tem mais, jiboia, não tem mais, dicróico, não tem mais, alcateia, heróico. Veja que interessante, ó. Heróico não tem, mas herói tem. Entendeu? Por quê, professor? Porque herói é oxítono. Heróico é um paroxítono, não tem mais. Ou seja, ele está aqui na penúltima sílaba. Ó, diarreia não tem mais, boia não tem mais, estreia não tem mais, europeia, clarabóia, geleia, colmeia, assembleia, entendeu? Não levam mais acento, certo? Você pode me perguntar assim, professor, esse novo acordo ortográfico já está sendo cobrado? Agora, não. As bancas têm evitado cobrá-lo por causa do período de transição. Nós temos um período de transição que vai até o dia 31 de dezembro de 2012. Então, até o final deste ano, de 2012, nós estamos em período de transição. Isso quer dizer que as duas ortografias, a antiga e a nova, estão vigendo, estão valendo. Entenderam isso? Estão valendo. Então, eles têm evitado. Agora, obviamente que é bom que você comece a vislumbrar. E numa redação, a minha sugestão é, quando você começar a escrever uma redação, opte por um dos dois sistemas.
Não queira fazer a mistura. Ou seja, se você resolveu já adotar, se você já incorporou as mudanças do novo acordo ortográfico, não há mais razão para você estar usando o velho, muito menos misturando, ok? Volta lá comigo então. Então, maravilha, a gente resolveu isso, né? Vamos comigo aqui. Veja, paroxítono, isso aqui é velho conhecido nosso, tá? Primeira regra, em português, acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em an, ans, ão e ãos. Isso é velho, gente, ó. Então, ó, nós vamos acentuar essas figuras aqui que vocês estão vendo, ó. Olha lá, opa, olha só. Tá aqui, ó, imã, órfãs, tá vendo, ó? Órgão, órfãos, que é o plural, dolman, tá? Imãs, gimnopógão, tá? Que é um termo da biologia, ok? Então, ãos, eu vou acentuar, ok? Beleza? Por isso que a gente acentua também, ó, sótão, é o acento, ok? Continua, segunda regra. Em português, acentuam-se com acento agudo quando aberto e acento circunflexo quando fechado, a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em i, is e us, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Por isso que eu vou pôr acento nessas figuras todinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Que é a nossa segunda regra. Então eu tenho lá, beriberi, bônus. Veja que é terminado, ó. Eu acentuo a sílaba aqui, ó. Vendo, ó? Ó, aqui, vendo, ó? Essa que vai levar o acento aqui, ó. Entenderam? Beriberi, agora terminado em i, ó. Ônus, terminou em ó, aqui, ó. Lápis, entendeu? Beleza? Íris, ó, aqui, ó. Júri, terminou em i. Biquíni, tá vendo? Aquele bonito aqui, o biquíni. Táxi, entendeu? Por isso que a gente vai fazer isso aqui, tá? Tênis, né? Vênus, vírus, entenderam? Né? Essas palavras vão levar quando terminar. Isso é conhecido nosso. Continue. Terceira regra. Em português, acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em L, N, R, X e PS. Você já deve ter ouvido o professor de português usar o esquema do rouxinol. Se você quiser, é só acrescentar PS. Você vai dizer assim, professor, eu não entendi não. O que é rouxinol? É isso aqui, ó. Você tira as vogais do rouxinol e você vai ter exatamente a nossa regra, ó. Você vai ter a nossa regra aqui, ó. Paroxítono terminado em R, em L, N, R, X e acrescenta PS. Entendeu? É só usar a técnica do rouxinol. Agora vamos lá, professor, como é isso? Está aqui, ó. Olha só. Olha aí. Então vejam, alguns exemplos, ó. Túnel terminou em L, acentua. Alumen terminou aqui, ó, em N, ó. Córtex terminou em X. Bíceps terminou em PS. Fênix, cânon, âmbar, aljofar, vômer, afável, açúcar, hífen. Entendeu a história? Então tem muita coisa para você colocar aí como sendo exemplos dessa regra nossa, entendeu? Tríceps, próton, cônsul, flúor, vulnerável, látex, entendeu? Então tem muita palavra, uma série de palavras. Aí veja, um cuidado que vocês precisam ter. Cuidado, veja. Eu estou colocando isso aqui para você dar uma olhada. Por que, professor, você está colocando isso aqui para a gente? Por quê? Porque esses quatro vocábulos que você está vendo aí, eles são muito cobrados pelos concursos em geral. Entendeu? Tem muito concurso que cobra esse tipo de construção. Você precisa ficar atento. Você precisa ficar alerta. Tá certo? Por quê? Porque não raro a gente se confunde quando vai acentuar essas palavras. Volta lá comigo. Pode voltar para o slide. Aí, ó, nós temos aí 4 palavras. Eu pergunto a você, quantas vão levar acento? Você sabe? O que é que você acha? Quantas vão levar acento gráfico? 1, 2? Todas elas?
Então tenha muito cuidado. Vejam só, a palavra item, por exemplo, item é uma paroxítona terminada em EM. Professor, tem acento? Não, não tem acento. Por quê, professor? Porque não tem regra para isso. Entendeu? É uma paroxítona terminada em EM. Quem leva acento são as oxítonas terminadas em EM, mas as paroxítonas não. Itens têm acento? Não, não tem acento. Por que, professor, não tem acento? Porque não existe regra que justifique uma paroxítona terminada em ENS. Nós não temos regra para isso. Quem leva acento são as oxítonas, e não as paroxítonas. Agora vamos lá. Se itens não têm acento, preste atenção, ó. Hífens também não têm acento. Por quê, professor? Porque é a mesma situação de itens em cima. Entendeu? Agora veja que interessante. Hífen tem acento? Tem sim. Hífen agora aqui conosco leva acento. Por quê, professor? Porque ele é uma paroxítona terminada em N. Certo? Eu volto a dizer, eu estou colocando isso para você porque as bancas gostam de fazer muita confusão com esses caras. Não raro as bancas põem esses caras lá no meio e se você não tiver cuidado, você pode cair. Tá bom? Continua comigo lá. Veja, quarta regra para os paroxítonos ainda. Vamos acentuar paroxítonos terminados em um e uns. É outra regrinha conhecida nossa. Então aqui, ó, por isso que eu acentuo. Álbum, ó, terminou aqui, tá vendo, ó? Médium, ó. Álbuns, que é o plural, né? Médiums, que é o plural. Entendeu a história? Fórum, fóruns, labrum, arum. Tudo bem, então? Beleza? São poucas palavras, mas elas existem. Então, grava lá bem direitinho, tá? São poucas palavras, a língua portuguesa. Então, aqui bem claro para você a terminada em um e uns. Ok? Próxima regra. Quinta regra dos paroxítonos é uma regra também bastante cobrada. Ter cuidado, tá? Tudo bem? Que é a regra dos paroxítonos, prestem bem atenção, que são aqueles paroxítonos terminados em ditongo. Tá? Então, terminou em ditongo, eu sou obrigado a aplicar acento. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Por isso que a gente vai ser obrigado a acentuar ágeis, joquei, pusesseis. É ditongo aqui. Ó, o ditongo lá embaixo. Então, eu acentuo a sílaba, observem, eu acentuo a sílaba do paroxítono, né, que terminou em. A outra aí, ó. Túneis, história, água, né? Você vê claramente, ó, tá? História, ó, água, entendeu? Ó, imóveis, olha o ditongo aqui, ó, tá? Variáveis, penseis, entendeu? Aí vem aquela pergunta, eu espero que você esteja lembrado do que seja ditongo, né? Aí eu não posso me esquecer do que, professor, o que é um ditongo? Aí fica complicado, né? Lembrar que ditongo é a junção, cuidado para não dizer que ditongo são duas vogais numa mesma sílaba, isso não é verdade. Ditongo é a junção de uma vogal e uma semivogal, que é a vogal, digamos, mais fraca, tá? Ou a junção de uma semivogal mais uma vogal, que é o que vai classificar o ditongo. Quando é semivogal mais vogal, ele é crescente. Quando é vogal mais semivogal do forte para o fraco, ele é decrescente. Ok? Então lembra isso direitinho, para não dizer que são duas vogais juntas. Volta lá comigo então. Tá? Volta comigo. Depois. Agora aquela regra famosa, todo mundo conhece, todo mundo um dia já, sobre a qual um dia você com certeza já ouviu falar. Tá? Você com certeza já ouviu falar. Né? Que é a regra a respeito das chamadas proparoxítonas, tá? Das proparoxítonas. Então, professor, como é que é regra de proparoxítono? Então, eu vou fazer isso. Em português, acentuam-se todos os vocábulos proparoxítonos, entendeu? E por aí afora vai. Não vou nem ler mais, ó. Tá aqui, ó. Não precisa de muita coisa. Ó. Olha lá, aqui, ó. Última,
Sólidas, único, mágico, tímido, lágrima, máquina, sábado. Entendeu? Isso é regra consolidada. Você pega aquela música Construção de Chico Buarque e você vai ver com muita tranquilidade a questão da quantidade grande que você vai ter de palavras proparoxítonas, ok? Vamos para outra regra de acentuação então. Continua. Regra agora dos hiatos. Vejam só. Lembrar bem, Rodrigo, o que é um hiato? O que é um hiato? É o encontro de duas vogais, né? É o encontro de duas vogais que se situam em sílabas diferentes, né? Então são duas vogais que ficam em sílabas diferentes, certo? Que ficam em sílabas diferentes. Entendeu? Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou acentuar vogal I e U, seguida ou não de S. Aí vejam, antes de eu continuar, eu queria perguntar uma coisa a você. Você sabe qual é a grande razão dos hiatos na língua portuguesa? Você tem noção? Professor, por que a grande razão dos hiatos? Por que existe hiato na língua portuguesa? Deixa eu me dizer uma coisa a você. Existe hiato na língua portuguesa para que eu evite ditongar. Você sabe o que é ditongar? Ditongar é juntar tudo. Você vai dizer, não entendi não, professor. Volta lá para o slide para mim, por favor. Volta para o slide. Ó, então, a razão do hiato é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar só esse slide aqui para você. Pronto, agora vai. Ó, me imaginem, aliás, pensem nessa palavra daqui. Pronuncie. Exatamente, doido. Agora pronuncie. Percebeu que mudou? Entendeu? Percebeu? Não é mais doido, agora é doído. Vejam agora essa palavra daqui. Cai. Agora vejam a diferença aqui. Cair. Veja essa palavra daqui. Sai. Agora vejam essa palavra daqui. Sair. Entendeu a história? Percebeu a diferença? Entendeu? Vejam essa palavra daqui. Sábia. Agora vejam essa palavra daqui. Sabiá. Entendeu? Olhem essa palavra daqui, ó, leiam essa palavra. Baú. Se eu não colocar acento, dá baú. Entendeu? Por isso que se eu não ponho acento, fica ai. Mas se eu puser acento, fica aí. Então, a razão primordial do hiato, é evitar processos de ditongação. Essa é a razão do hiato. Evitar processos de ditongação. Essa é a razão dos hiatos. Entendeu? Essa é a razão do hiato. Não tem outra razão. Aí quando eu olho, eu digo, professor, quer dizer que tem acento? Porque se não tivesse acento aqui, dava problema, não dava, olha aí, ó, faísca. Se eu não puser acento aqui, ó, daria saúde. Aí eu ponho um acento, você tem que pronunciar saúde. Aqui, ó, abaçaí. Entendeu? Absenteísmo. Entendeu? Açaí. Tá lá, ó. Tem que ter acento, senão dá açaí. Miúdo, areísco, aziume, babuíno, raízes, caraíba, ciúme. Entendeu? Então, a questão é essa daí. Então, a razão do hiato é isso. Aí eu queria que você raciocinasse, por quê? Porque a língua, ela não é totalmente insana, entendeu? A língua, ela não é maluca. Entendeu?
Não é maluca. Por quê, professor? Porque se você observar direito, nós vamos ter uma observação aqui à frente. Qual é a observação? Veja, a observação vai dizer: não se coloca acento agudo no I e no U quando precedidos de vogal que com eles não forma ditongo, são seguidos de L, M, N, R e Z, que não iniciam sílabas. Aí, peraí, vamos organizar um negócio. Rodrigo, o objetivo do hiato, prestem bem atenção, o objetivo do hiato qual é? Evitar que se criem ditongos. Eu não quero que seja ditongo ali, eu acentuo para você formar um hiato. Essa é a razão principal. Entendeu? Essa é a razão principal. Eu não quero que... Eu preciso formar um hiato. Ora, se eu não tiver risco de, na hora de ler a palavra, eu formar um hiato, eu não preciso acentuar a palavra. Você vai dizer: pô, Rodrigo, eu não entendi direito esse negócio. Você não entendeu, não? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Volta lá para o slide, por favor. Então, vejam. Vejam essa palavra daqui, ó, juiz. Veja, juiz não tem acento. Mas vejam que a palavra juízes tem acento. Você vai dizer: por que, professor, que juiz não tem, mas juízes tem acento? Porque na palavra juízes, se eu não acentuasse, eu correria o risco de aqui nesse canto pronunciar juízes. Entendeu? Juízes. Já aqui eu não tenho como, eu vou ser obrigado a pronunciar juiz. Entendeu? É a mesma coisa da palavra raiz. Não tem acento, mas a palavra raízes tem acento. Entendeu? A palavra raízes tem acento. Ficou claro isso aqui? Entendeu esse negócio? Por isso que é importante. É por isso que a palavra ruim não tem acento. Por quê, Rodrigo? Porque não precisa, eu nunca vou formar um ditongo aqui. Eu vou sempre pronunciar ru e in. Não precisa pôr acento aqui, por quê, professor? Porque, veja, cairmos. Eu não tinha como formar, não tinha como colocar esse i junto do i. Desculpa, esse i junto do a. Entendeu? Então essa é a razão do hiato. Para você não errar mais. Para você não, entendeu? Professor, por quê? Por que um tem e não tem no outro? Essa é a razão. Porque eu não preciso demonstrar o hiato ali. Ele por si só existirá. Você faz ruim aí, Rodrigo, isso é o quê? É o hiato. Ruim. Duas vogais que ficam em sílabas separadas. Mas por que eu não preciso acentuar? Porque eu não corro o risco de ditongar. Eu não corro o risco de juntar na pronúncia. Ok? Maravilha? Vamos para o segundo bloco, continuando a acentuação e entrando daqui a pouquinho nas questões sobre ortografia, para dar alguns alertas para vocês. Beleza? Aguardo você. Vamos lá então, segunda parte, continuando a questão, conversando aí sobre os hiatos. Volta lá comigo então para o slide. Então vejam só, uma observação. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Não se põe, não se coloca, preste atenção, eu não preciso, a língua vai dizer, você não precisa colocar, tá? Você não precisa colocar acento quando você tiver NH, antes do hiato. Você vai dizer por quê, professor? Porque é impossível que eu pronuncie essa palavra assim, ó. Tenta pronunciar essa palavra aí, assim. Rainha. Não existe. Eu não tenho como pronunciar rainha. Eu tenho que pronunciar rainha. Entendeu? Eu tenho que pronunciar rainha, não tem outra opção. Então, antes de NH, não tem como formar ditongo. Eu formo hiato, ó. Ladainha, tainha, ventoinha, campainha, abecoinha. Entendeu a história? Tudo em paz? Então, aqui não tem como dizer abeconha. Não tem como. Tainha. Não tem como dizer tainha. Eu tenho que dizer tainha de todo jeito. Ok? Continua lá. Em muitas formas verbais, o I e o U figuram em hiato com a vogal anterior. Prestem bem atenção. Portanto, devem receber acento agudo. Observe lá, ó. Eu atraí.
Entendeu a história? Agora veja. Tu atraíste, isso é hiato, ó. Eu caí, eu saía, entendeu? Concluí, entendeu? Caíste, atraí, entendeu? Agora veja, eu de vez em quando vejo gente fazendo isso, ó. Partila, não, está errado. Por que partila está errado? Porque aqui não tem hiato, aqui é um oxítono terminado em i. Entendeu agora? Agora, possuí-la tem acento. Por quê, professor? Porque aqui é um hiato. Entendeu a história? Não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Volta lá comigo. Próxima regra. Veja. Esta regra agora, ela apareceu, Rodrigo, em virtude do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Tá? Então, veja. Como é que eu vou ter, professor? Eu não mais vou colocar acento circunflexo, nem não coloco mais nos hiatos tônicos e o. Então, ó, gente, antigamente a gente colocava acento aqui, lembra disso? Eu vou colocar só para você lembrar, ó. Antigamente eu era obrigado a fazer isso, ó. Entendeu? Eu fazia isso aqui antigamente. Hoje o novo acordo ortográfico diz não tem nada. É assim agora. É voo assim, é coa assim, é abotou assim. Não tem mais. Aí vejam. Lembrem-se de que essas formas que a professora nos ensinou para que nós decorássemos como crede, le, ver. Lembram disso? A professora me ensinou assim, ó. Crede, le, ver. O que é crede, le, ver, professor? Crer, dar, ler e ver. Entendeu? Então, estas formas verbais agora, em que eu duplico o elas não mais levam acento, quando antigamente levavam. Agora, volto a dizer, lembrem-se de que as formas da terceira pessoa do singular têm acento, ó. Creem não tem, mas crê tem acento. Veem não tem, mas vê tem acento. Lê tem acento. Dê tem acento. Entendeu? Quem não tem acento é justamente a terceira pessoa do plural. Creem, veem, leem, dê. Ficou claro isso aqui? Entenderam isso aqui? Belezura? Não se esqueçam disso aqui. Tá bom? Maravilha. Então volta lá. Sim, vamos continuar. Uma coisa aqui, cuidado com os derivados desses verbos, tá? Descreem, dado, ó. Descreem, entendeu? Releem, ó. Releem assim. Tudo bem? Tudo bem? Então, cuidado para você não errar. Entendeu? Prever, ó, eles preveem, ó, assim, cuidado para não errar. Continuemos, aliás, prossigamos. Veja, regra para acentuação gráfica, acentos diferenciais. Veja, a gente lembra, se você estudou, eu tenho certeza absoluta, de que você se lembra que nós tínhamos na língua portuguesa uma grande quantidade de acentos diferenciais. Se lembra? Tínhamos muitos acentos diferenciais na língua portuguesa. E realmente alguns eram desnecessários mesmo. Por quê, professor? Porque alguns vocábulos, literalmente, eles já tinham caído em desuso. Como, por exemplo, a preposição pera. Não estou falando de pera, fruta. Estou falando de pera, preposição. Tá? Então, já não usava mais esse tipo de acento. No nosso entendimento, e aí eu vou fazer uma análise pessoal, né, no meu entendimento, eu acho que o novo acordo exagerou um pouco quando tirou uma série de acentos diferenciais. Por exemplo, o acento do verbo parar. Não tem mais. Antigamente, eu escreveria assim. Volta lá para o slide, por favor. Veja. Antigamente, nós escrevíamos assim. Ele não para
para pensar. Entendeu? Antigamente a gente escreveria assim. Com o novo acordo ortográfico, eu sou obrigado a fazer isso aqui. Ó. Imagina a língua agora falando assim. Imagina. Entendeu? É horrível um negócio desse. É horrível. E sabe o que mais me deixa indignado? Eu vou falar daqui a pouco, por que eu fiquei indignado. Volta lá, ó, volta lá. É que, vejam, o novo acordo ortográfico, ele não elaborou. Veja o que eu disse aqui, ó, ele desapareceu com a maioria dos acentos diferenciais. Entendeu? Agora permaneceram, por exemplo, pôde, para diferenciar de quem, Rodrigo? De pode. Pôde, passado. Pode, presente indicativo. Entendeu? Depois, por. Entendeu? Forma para distinguir da forma homógrafa, ou seja, da mesma grafia, por. Então, eu mantenho por e por. Aí, qual é o cuidado que você tem que ter? Veja, o verbo por tem preposição. Os derivados de por não tem preposição. Isso é velho, cuidado. Sempre foi assim. Então, compor, repor, dispor, interpor, entendeu? Antepor, todos eles não têm acento. Agora, o verbo por, o por, só ele tem acento. Entendeu? Tudo bem? Cuidado para não confundir com pôs. Ele pôs isso, porque aí ele vai ter acento, inclusive com os derivados, porque aí a regra é outra. Entendeu? Aí a regra é de oxítono terminado em OS, em OS. Cuidado para não confundir as coisas, ok? Volta lá comigo então. Volta lá. Então, ó, eu continuo a ter por, tá? Então, relembrar para vocês aí, ó, não esquecer, tá? Que as formas derivadas não têm acento. Ok? Agora veja, facultativamente, eu posso escrever, ó, forma ou forma. Forma de bolo. Pode ser com acento ou sem acento. Vê que negócio maluco. Entendeu? E facultativamente, ó, demos, né, que nós demos ou demos sem acento. Veja, é facultativo, não é mais não é obrigatório, é facultativo, você viu? Aqui não, aqui é obrigatório, ó. Aqui é obrigatório no por, tá? E para minha surpresa, e é isso que eu digo a vocês que essa questão do novo acordo ortográfico foi um negócio meio estranho aí nessa parte. Por quê, professor? Porque tirou de um canto, deixou em outro e pau, entendeu? E o negócio ficou meio estranho aí nesse meio termo, ficou uma coisa meio esquisita. Entendeu? Por quê, professor? Porque eles mantiveram o acento dos verbos ter e vir. Não houve nenhuma alteração em relação a esses verbos. E aí eu chamo a sua atenção para que você tenha cuidado em relação a isso. Por quê, professor? Porque esses verbos ter e vir, eles são muito cobrados quando nós estamos trabalhando com a questão da concordância. Eles são muito cobrados. Então, vamos dar uma olhadinha lá comigo. Volta lá comigo. Então, ó lá. Verbos ter e vir e seus derivados. Está aqui, ó. Vamos lá. Verbos ter e vir e derivado. Então, acentua-se com acento circunflexo. Isso aqui é velho. Então, a coisa funciona assim, ó. Ó lá. Tá vendo? Veja que ele tem, ó, e vem, não tem nada. Mas eles têm e vêm, tem lá o circunflexo. Entendeu? Lembrem-se de que eu vou trabalhar. Esses caras aqui, por exemplo, têm interferência nos processos de concordância. E aí, olha o que acontece. Veja. Sim, lembrem-se que aqui é um é só, viu? Porque tem um monte de concurso cobrando e colocando 2 és. Viu? É um é só. Então,
E observem também, ó, as formas derivadas. Isso é uma regra velha, gente. Isso é conhecido da gente. Tá? Os derivados de ter e vir, como, por exemplo, abster, ater-se, reter, você vê aqui, ó, deter, derivado de ter, conter, entreter, manter, advir, convir, intervir, provir, desavir, sobrevir, etc. E vejam como é que eu me comporto com essas figuras. Ó. Na terceira pessoa eu ponho agudo, na terceira do singular agudo, na terceira do plural eu ponho o acento circunflexo. Entenderam? Entendeu a história? Então aqui, ó. Prestem bem atenção. Cuidado, porque as bancas gostam de brincar com isso aqui, ó. Recentemente eu vi uma prova, ela fazendo isso, ó. Entendeu? Proveem, assim, dessa forma, entendeu? Cuidado, isso aqui não existe. Cuidado, não são dois és. Entendeu a história? Então fica de olho. E acima de tudo, tá? Tenham cuidado, como eu disse a vocês, em processos de concordância. Então, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui claro para vocês, ó. Por exemplo, de vez em quando as bancas fazem isso, vê? Ó. Tem havido muitos problemas. Sei lá, qualquer coisa aí no banco. Tem havido muitos problemas no banco. Certo? Ora, quando eu digo tem havido, ó, quando eu falo tem havido, dá a impressão que a coisa está tudo em paz, né? Mas não. Por que não, professor? Porque veja, aí eu vou me lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, ele é o quê, professor? Impessoal, a gente viu isso. E se ele é impessoal, o verbo que está aqui atrás precisa ficar na terceira pessoa do singular. Então aqui eu não posso aplicar o acento circunflexo. Por que eu estou parando para avisar isso? Porque as bancas reiteradamente fazem esse tipo de indagação. Repetidamente, entendeu? Então, olho vivo nisso aí. Combinado assim? Combinado? Maravilha. Volta lá comigo então. Volta lá para o slide então. Perfeito. Então vejam só. Maravilha então aqui. Ok. Vamos lá, voltando aqui para o nosso slide. Tá? Então vejam só. Algumas regras finais só para relembrar. Eu tenho certeza que vocês conhecem isso. Observem. Ó. Não tem mais o trema. Tá vendo? Ó. Não existe mais o trema. Tá? Não tem mais o trema. Ok? Lembrem-se de que essas formas verbais aqui já não mais são acentuadas, argu, arguis, argui, arguem. Entendeu a história? Beleza, então? E continuando aqui, saindo, isso quase não se utiliza, quase não se trabalha com isso. Vamos agora trabalhar com vocês com algumas chamadas orientações ortográficas. Ou seja, vamos conversar um pouquinho dentro do capítulo da ortografia. Deixando claro para você que está aí fazendo sua base de língua portuguesa, você que está começando a estudar português agora, vou pegar minha água aqui, tá? Você que está começando a estudar português agora, vai a nossa dica, vai o nosso conselho. Veja, ortografia é uma coisa que pega todo mundo. Se você não tiver cuidado, você vai ser uma vítima, se você não já foi. Entendeu? As bancas, por exemplo, os concursos da Fundação Carlos Chagas, todas as bancas lançam mão da ortografia, todas elas. Recentemente, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas trabalhou com uma série de vocábulos que, na maioria, eles fogem do nosso controle. Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas recentemente cobrou a palavra inextricável, né? Que quer dizer dura, que quer dizer
indissociável. Aí colocou lá inextricável com S. Está errado. Inextricável, aí é um X. Aí você me pergunta, professor, como é que a gente sabe que inextricável é com X? Só tem uma forma, querido, leitura. Ou você já tinha visto essa palavra em algum canto, ou provavelmente você não ia a encontrar em nenhuma gramática da língua portuguesa. Por quê, professor? Porque os gramáticos não citam esse tipo de vocábulo. Entendeu a história? Recentemente, a Fundação Carlos Chagas cobrou a palavra digladiar. Aliás, o verbo digladiar-se. Obviamente que ele pôs degladiar-se. Ora, se você não soubesse que era digladiar-se, você ia ter problemas. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês é que não adianta você passar um dia, 2 dias, um mês, tentando decorar o capítulo da gramática sobre ortografia, não adianta você ficar tentando decorar aquilo ali, se você é averso às leituras. Se você tem verdadeiro pavor, ojeriza de um livro, você vai ter problema. E aqui para nós, nós brasileiros não somos muito chegados a livros. A gente não gosta muito de leitura, a gente não gosta muito de ler, não. Isso é verdade, não é mentira. Aí as bancas pegam a gente pelo contrapé. Então vejam, qual é o objetivo dessa conversa da gente aqui? É justamente passar para vocês algumas orientações. A gente não vai resolver tudo agora, a gente vai passar a orientação, dizendo, olha, é assim, preste atenção nisso, fique atento àquilo, observe aquilo outro, entendeu a história? Algumas letras que são perigosas, alguns verbos que são perigosos, fique atento, tá certo? Que é para justamente tentar ajudar a você. Não é para sanar o seu problema, o seu déficit em ortografia. A gente não consegue fazer isso, a gente melhora, mas a gente não resolve tudo. Eu estou sendo com você extremamente sincero. Aí a minha sugestão, leia. Leia um bom jornal, leia uma boa literatura, pegue os clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis, né? Euclides da Cunha, essa de Queiroz, que é português. Pegue esses caras para você ler. Para você ler. Vale a pena você fazer essa releitura. Pega um tempinho lá, 30 minutinhos, e dê essa dose diária de remédio ortográfico para você. Tá bom assim? Beleza? Vamos lá comigo então para o slide. Ó, primeira orientação que eu queria dizer a você, você precisa ter cuidado com as figuras chamadas de parônimos. Certo? A Fundação Carlos Chagas e alguns concursos gostam de cobrar esses caras. Entendeu? Cuidado, tenham cuidado. Por quê, professor? Para a gente conhecer a nomenclatura desses caras aí. Então vejam só, professor, o que é uma palavra, o que é um parônimo? Nunca se esqueça, paro, que está dizendo aqui, é associado, é semelhante, entendeu? Quer dizer aproximação. Então, o que é nomo? É nome. Então, traduzindo, a palavra parônimo literalmente quer dizer nome parecido. Vejam, eles só se parecem, eles nem têm pontos em comuns, não existem pontos de igualdade entre eles. Só parecem. Entendeu a história? Vamos dar uma olhadinha em alguns aqui, ó. Por exemplo, está aqui, vamos ver alguns nomes interessantes. Apóstrofe e apóstrofo. Atuar e atoar, diferentes. Arrolhar e arrulhar. Está aqui. Comprimento com O e cumprimento, que é muito parecido, mas são escritos diferentes, os sentidos são diferentes, a pronúncia é diferente. Séptico e cético, veja, totalmente diferente. Cavaleiro e cavalheiro, diferente.
São parecidos. Consolar e consular. Viram como é parecida a palavra? Entendeu? Então, nesses parônimos, gente, nós temos muitos. Entendeu? Recentemente caiu numa prova da Fundação Carlos Chagas. Recentemente caiu numa prova da FCC eminente e iminente. Entendeu? Caiu essa questão do eminente e do iminente na prova do TRE de Pernambuco aqui. Caiu isso. São parônimos, são palavras meramente parecidas. Na prova do TRF da segunda região de 2007, caiu, acho que na 13ª questão, caiu lá imersas e emersas. São parônimos, apenas. São parônimos. Entenderam a história? Palavras parecidas. Então, flagrante e fragrante são palavras parecidas. Mas não tem nada a ver. Agora veja. Professor, e quando as palavras elas possuem um ponto em comum? O que é que elas são? Então, elas não são parônimos, elas são homônimos. Então, volta lá comigo então. Vai lá. Volta lá comigo. Vamos lá então. Aqui, ó. Por isso que eu estou dizendo agora, cuidado com os homônimos. Cuidado com os homônimos. Certo? Por quê, professor? Homônimo. Por quê? Dá uma sacada aqui, ó. Antes de mais nada, peraí, volta um pouquinho. O que é homônimo? Tá? A figura da homonímia consiste justamente nomes que possuem algum ponto de igualdade. Entendeu? Eles têm algum ponto em que eles são iguais. Eu vou escrever bem para a gente aqui, ó. Algum ponto de igualdade. Em alguma coisa, eles são iguais. Aí vejam, quais são os critérios, professor, de avaliação? Os critérios de avaliação vão ser a pronúncia, portanto, a fonética, né? E a fonética vem da palavra fonos, tá? E a escrita, tá? Ou seja, a grafia, que vem da palavra grafos. Entendeu? Então veja, preste bem atenção. Então eu vou formar uma série de palavras com homo. O que é homo, Rodrigo? Igual. Preste bem atenção. Então eles vão ter pontos de quê? De igualdade. Como é que eles vão receber os nomes? Você vai ver comigo no próximo bloco da nossa aula de hoje, para você não cair numa questão que pergunte, porventura, a nomenclatura a você. Eu te aguardo em um clique de mouse. Vamos lá então? Como é que eu vou dar nome a esses caras? Volta lá comigo então para o slide. Olha só. Presta bem atenção. Quando eles, professor, então veja, homo igual. Homo, fonos, homografos. Portanto, eu vou apagar tudo agora para você e nós vamos ver o nome dos caras agora. Vamos lá. Como é que é o nome deles agora? O nome do menino, olha ó. Eles podem ser homógrafos. Homo igual, grafo. Mesma grafia. Então, eles vão ter igual grafia. Hetero. Hetero é diferente. Então, nossa, ficou feio aqui. Diferente o quê? Na fonética. Não, vamos tirar essa palavra fonética aqui. Vamos uma coisa mais... Deixa eu apagar aqui. Ficou feio aqui esse negócio. Olha aqui, ó. Pronto. Diferentes na pronúncia. Pronto. Então, homógrafos heterofônicos. Olha o exemplo aqui, ó. Olha só. Pronuncie essas duas palavras que vocês estão vendo aí. Veja. Aqui eu digo leste. Aqui eu digo leste. Olha a diferença. E são escritos iguaizinhos. Vamos lá. Pronuncie, vá. Aqui eu digo colher. Aqui eu digo colher.
Olha a diferença. Entendeu? Veja isso aqui agora. Ó. Aqui eu digo apoio. Aqui eu digo o apoio. Entendeu a história? Então vejam que eles têm aí, veja, eles têm um ponto de igualdade na grafia, mas a pronúncia é diferente. Continue. Só que eles também, vejam, eles podem ser também assim, ó, homófonos, igual em que, Rodrigo? Pronunciar. Heterográficos, diferentes em quê? Na grafia. Entendeu? Diferentes na grafia. Então vamos juntos. Vamos juntos. Vejam alguns exemplos. Vejam só. Apressar. Veja atenção, viu? Apressar e apressar. É igualzinho. Agora veja, um é com C cedilha, o outro com 2 S. Então, mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. São todos homônimos. Continue. Bucho e bucho. Aí, ó. Professor, o que é bucho com CH? É o nosso estômago, é um buchinho de baixo aí. E o que é bucho com X? É uma planta. Entendeu? Olha essa aqui agora, ó. Serrar e serrar. O que é serrar com C? Fechar. O que é serrar com S? Cortar. Entendeu a história? Então, esses caras são chamados... Veja uma coisa interessante, ó. Caiu num concurso recente, concurso do TJ de Pernambuco, ó. Caiu isso aqui, ó. Incipiente. Veja que interessante. Entendeu? Existe incipiente, preste atenção, com C, mas também existe incipiente com S. Entendeu? Você pergunta, professor, qual a diferença? Incipiente com C é principiante. Incipiente com S é um ignorante. Entendeu a história? E são o que, professor? Veja que eles possuem a mesma pronúncia, mas são diferentes graficamente. E terceiro, pessoal, ainda existe uma terceira categoria, que são aqueles homônimos, ou seja, aqueles nomes em que tudo é igual. Olha que interessante. Eles são chamados de homófonos, igual pronúncia, tá? Homográficos, igual grafia. É o que a gramática vai chamar de homônimos perfeitos. Então vamos lá, um exemplo de um homônimo perfeito aí, cedo, verbo, cedo, advérbio. Tá? Olha só, livre, adjetivo, livre, verbo. Olha só, somem do verbo somar e somem do verbo sumir. Você vê, são iguais. Aí você pergunta, professor, e quando é que eu vou saber que eles são diferentes? Só o contexto. Só o contexto é que vai permitir que eu perceba quem é quem. Ficou claro isso aqui? Deixou claro isso para você? Maravilha, volta lá comigo então. Vamos lá. Continua, olha lá. Vejam, orientações ortográficas. Por que é que eu estou colocando isso aí para vocês? Porque cada vez mais os concursos gostam de construir certas questões, tá? O concurso constrói lá uma questão para você. Aí quando a gente vai olhar lá, tá? Aparece essa palavra que você está vendo aqui agora, que é essa aqui, palavra cognata, vocábulo cognato. Entendeu? Aí você fica dizendo assim, o que é vocábulo cognato? Vocábulo cognato, presta atenção, aquele que possui uma mesma raiz. Mesma raiz. Traduzindo, queridos, era o que a professora nos ensinou na escola, mais ou menos com a história do primitivo, entendeu? E dos, derivados, entendeu? Então, Rodrigo, o que é um vocábulo cognato? É aquele que tem a mesma raiz, que tem raiz idêntica a de um outro vocábulo. Então, por exemplo, terraço. Terraço é um vocábulo cognato de terra. Terremoto também, terrestre, território. Por quê?
porque todos possuem a mesma raiz. Então não precisa ter medo. Entendeu? Ficou claro isso aqui? Não precisa ter medo. É só perceber, quando uma banca disser o vocábulo tal é cognato, raiz, está lá, mesmo radical. Entendeu? Em regência, quando vocês forem estudar regência mais aprofundada, em regência a gente tem uma situação lá que chama-se preposição cognata. É a preposição que já se encontra na raiz do vocábulo. Entendeu a história? Então não erra. Volta lá comigo então. Então, ó, ferro, ferreiro. Então, ferreiro é cognato de ferro. Tudo bem assim? Ferradura, ferramenta. Tá bom? Cuidado. Na língua portuguesa, pessoal, nós temos também uma quantidade enorme das chamadas formas variantes. Você vai dizer assim, professor, eu não entendi o que significa forma variante. Forma variante são aquelas formas na língua portuguesa que podem, ou aqueles vocábulos que podem ser escritos de mais de uma maneira, tá? De mais de uma forma, de mais de um modo. Então, ó, observem aqui, ó. Por exemplo, aluguel e aluguer. Eu vou falar sobre isso, tenham calma. Vão lendo aí, ó. Assobiar e assoviar. Vão lendo. Coisa e coisa. Louro e loiro. Olha aí, ó. Espargir e esparzir. Entendeu? Você tem, por exemplo, a palavra 14, ó. 14, tá? E 14, tá? Você tem a palavra cota e a palavra quota. Entendeu? Então, essas palavras são chamadas de palavras de formas variantes. Entendeu? Você tem a palavra, por exemplo, percentagem. Mas eu poderia escrever também porcentagem. Tá? Poderia escrever porcentagem. Tá? Entendeu? Então, essas palavras na língua portuguesa, elas aparecem justamente com mais de uma grafia. Você vai me dizer assim, professor, e daí? Veja, a tendência hoje é de uma das duas formas se consolidar. É por isso que hoje, praticamente, você não vê a palavra coisa. Você praticamente só vê a palavra o quê? Coisa. Né? Você não vê outra, você só vê isso. Quase a gente não usa de outra maneira. Entendeu? Quase a gente não usa de outra maneira. Tá? Você vai encontrar coisa, alguns textos bíblicos, livros mais antigos. Não é verdade? Né? Por exemplo, eu não sei, mas por exemplo, aqui mesmo, por aqui, Pernambuco, Nordeste, a gente só fala praticamente loiro. Loiro. Tá? Por onde eu tenho andado no Brasil, as pessoas também falam loiro. Mas eu percebo que algumas pessoas falam louro. É louro. E as duas grafias estão corretas. Mas uma tende a se consolidar. Entendeu? É feito o assobiar e o assoviar. Hoje, assoviar é mais usado do que assobiar. Né? Ele está assoviando. Interessante. Caverna e taberna. A tendência, tá, é de caverna se consolidar. Entendeu? 14 e 14. Hoje a gente trabalha mais com quem? 14. Percentagem e porcentagem. Se trabalha muito hoje com porcentagem. Então, a tendência é de uma das duas fórmulas se consolidarem, mas hoje ambas estão absolutamente corretas. Certo? Absolutamente corretas. Tá bom assim? Então, dê uma olhada nessas chamadas formas que variam, em que eu posso escrever a palavra de mais de uma maneira. Combinado assim? Maravilha. Volta lá comigo então, por favor. Vamos dar uma olhada agora o seguinte, veja, vocês precisam ter cuidado, é interessante, vocês precisam ter cuidado
com a série de vocábulos, para que a gente não confunda as coisas. Certo? Então, algumas orientações para vocês não errarem. Primeiro, escreve-se com E e não com I. Então, dê uma olhada nisso aqui. Algumas palavras, empecilho, entendeu? Enfesar, estrear, entendeu? Enteado aqui, enteado, não é enteado, né? A gente fala muito, cadê meu enteado? Ele é meu enteado, não é enteado. Cap, tá? Petisco, que a gente traz aí um petisco, né? E às vezes o cara termina errando, tá? Aqui, engolir, tá? Embutir, tá? Emergir, que é vir à tona, para não confundir com imergir, que é afundar, entendeu? Vadear, que é passaraval, que é um terreno um pouco alagado, para não confundir com vadiar, que vem de vadiagem. Seringa, não é seringa, passa aí a seringa, o cara termina escrevendo errado. Entendeu a história? Recrear, para não confundir com recriar, que é criar de novo. Ficou claro isso aqui? Belezura? Vamos dar uma olhada em outras palavras aqui, Escreve-se com O e não com U. Cuidado. Aqui, abolição, amêndoa, né? Assoar, bochecho, né? Bochecho, né? Bussola, né? Bússola, abolir, não é abolir, amontoar, bobina, não é bobina, né? A bobina, boteco, né? O boteco não é o boteco, né? Chacoalhar, agrícola, aroeira, boate, botequim, cobiça. Cuidado. Vejam só agora. Escreve-se com U e não com O. Então, abulia, bueiro, bugalho, burburinho, cumbuca, cúpula, acudir, bônus, buliçoso. Olha como é que escreve buliçoso, Entendeu? Cumprimento, coringa, não é o coringa, é o coringa, carta de baralho, anágua, bruxulear, tá? Bulir, chuviscar, cumprimentar, Curitiba. Então, assim, é bom que você tenha cuidado. Entendeu? É bom, tenha cuidado com isso. Por quê, professor? Porque, em geral, as bancas gostam de mexer muito com esse tipo de coisa. Entendeu? Se você procurar, procurem bons livros, vocês vão encontrar muitos vocábulos que vão ajudar a vocês. Agora, eu volto a dizer, não adianta você tentar, vem comigo, não adianta você tentar, você espernear, reclamar de ortografia se você não lê, entendeu? Por isso que eu digo, procurem não perder muito tempo com bobagens, procurem focar alguma coisa, procurem gerenciar o tempo de vocês para não perder tempo com bobagens, tá bom assim? Volta lá comigo então. Veja, outra orientação ortográfica, vocês vão ver o aparecimento de uma série de palavras, por exemplo, nas provas, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas. Se vocês pegarem provas da Fundação Carlos Chagas, vocês vão ver palavras do tipo exemplaridade, complementaridade, elementaridade. A gente fica meio que com medo, né? Diz assim, Rodrigo, como é que eu uso estes vocábulos? Professor, como é que eu devo trabalhar com esses vocábulos? Como, professor? Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, Vamos lá. Primeira coisa, emprega-se o sufixo idade, preste atenção, quando o adjetivo finaliza em AR. Então, adjetivo terminou em AR, professor, o que é que eu faço? Eu aplico idade. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho a palavra singular. Professor, da palavra singular, eu formo a singularidade. Entendeu? Da palavra singular, eu formo singularidade. Tá? Da palavra exemplar, veja, terminou em AR, eu formo exemplaridade. Entendeu? É só acrescentar o idade, percebeu?
Entendeu? Ó, da palavra complementar, eu formo complementaridade. Entendeu a história, como é o negócio? Olha como ficou fácil. Da palavra dispar, eu formo disparidade. Veja que eu só fiz acrescentar o sufixo. Percebeu isso? Entendeu a história? Eu pego a palavra, por exemplo, similar. Com similar, eu formo a similaridade. Entendeu a história? Eu formo similaridade. Tudo em paz? Aí vejam, eu não posso... Então, percebeu direitinho, né? Adjetivo em um canto, tá? Substantivo no outro. Né? Então, na realidade, preste atenção que esses substantivos que vocês estão vendo aqui, singularidade, são substantivos, só para dar um nome, derivados por sufixação. Não é isso? Porque eu estou usando um sufixo. Né? O sufixo é aquele que eu ponho ao final do vocábulo. O prefixo é o que vem antes do vocábulo. Ok? Continue agora. Segunda regra agora. Veja, olha a diferença. Como é que eu emprego esse agora sufixo idade e edade? Presta atenção. Emprega-se o sufixo edade quando o adjetivo finalizar em ário e ório. Nesse caso, elimina-se o do adjetivo. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos pegar uma palavra. Vamos lá, aqui ó. Eu tenho o adjetivo notório, veja, terminou em ório. O que é que eu faço? Eu corto o o e aplico o edade. Então eu vou ter justamente essa formação daqui, ó. Notoriedade. Entendeu como é o negócio? Vamos ver outro. Aí, ó. Voluntário, ário. O que é que eu faço? Eu corto o o e acrescento o edade. Então tá lá, claro. Eu vou ter então a voluntariedade. Entendeu? Depois, ó, contrário, ário. Eu vou ter, cortei o o, eu vou ter o contrariedade. Entendeu? Depois, ó, vário. Pronto, tá aqui ário. Eu cortei o o, eu vou ter variedade. Gostou? Ficou fácil, não ficou então? Ficou? Pois é. Arbitrário. Tira o o, arbitrariedade. Obrigatório. Ó, terminou em ório? Obrigatoriedade. Ficou fácil? Então, são questões todas atinentes à ortografia da língua portuguesa. Então, não precisa se aperrear, é só estudar. Vamos dar uma olhadinha. Tá? Só a gente dar uma olhadinha nisso aqui. Tudo bem, então? Tudo em paz? Ficou claro isso aqui para você? Agora vamos dar uma caminhada aqui comigo. Vamos lá. Aqui, ó. Vejam o seguinte. Professor, preste atenção. Como é que eu uso o sufixo inho na língua portuguesa? Como é que eu faço para usar o inho, que é um sufixo de diminutivo? Entendeu? Por quê, Rodrigo? Por quê? Porque nós temos um conflito na língua portuguesa, quando é que vai ser zinho, entendeu? E quando é que vai ser zinho com Z, entendeu? Entendeu a história? Quando é que vai ser zinho lá com S e zinho com Z? Quando é, professor, que vamos ter isso aqui? Vamos lá, apaga tudo. Veja. A regra da coisa e o cuidado que você tem que ter é sempre com o vocábulo base. Ó, se um vocábulo base contém S, tá? Porque vejam, vejam, presta atenção, não existe, não é o sufixozinho. O sufixo de diminutivo é um só. Qual é o sufixo do diminutivo, professor? Inho. É só isso. Obviamente que eu tenho outros sufixos de diminutivo. Estou dizendo que um dos mais usuais é o inho. Aí surge aquela dúvida do zinho com S e o zinho com Z. Quem é que vai resolver esse meu problema? O vocábulo base. Olhe para a base. Se no vocábulo base existir S, eu vou conseguir
somente acrescentar o inho. Então vamos lá olhar isso aí, vamos lá, volta lá. Então, ó, o que é que eu vou ter aqui, professor? Ó, eu vou ter isso aqui, ó. Vejam, rosa com S, tá aqui, ó. Rosinha com S. Entendeu? Ok? Veja isso aqui agora, ó. Lápis, ó, não tem S? Então eu formo lapisinho com S. Entendeu? Veja agora isso. Asa é com S? Eu corto A, eu vou ter a asinha com S. Olha agora, ó. Chinês é com S? Então eu vou ter um chinesinho com S. Percebeu isso? Então, o segredo é o vocábulo base. Agora vamos lá, ó, vamos lá. Agora veja. O vocábulo base não tem o som do Z. Então eu faço mão. Veja. Veja o que aconteceria. O que eu iria fazer era isso, veja. Mão-inha. Não existe. A língua não permite essa construção mão-inha. O que é que ela faz? Ela cria uma consoante de ligação aqui no meio, ó, que é o Z. Então eu vou ter justamente o mãozinha com Z. Vejam esse aqui agora, ó. Flor, eu vou ter o florzinha com Z. Vejam esse aqui agora, ó. Café, eu vou ter o cafezinho com Z. Tá? O cafezinho com Z. Entendeu a história como é o negócio? Então essa história do inho, que aí guarde isso para você, essa questão do zinho e do inho é só resolver com a história lá do vocábulo base. Se você olhar vocábulo base, você não tem como errar mais. Entendeu a história como é? Grave isso aí, gente, porque isso às vezes, na hora lá do aperreio, na hora do desespero, né, o camarada resolve muita coisa. Entendeu? Eu tenho a palavra mesa. Como é que você formaria mesinha? Aqui, ó. Aqui, ó. Tira esse A e faz isso, ó. Pronto. Eu tenho mesinha. Entendeu? Percebeu isso? Agora, como é que eu formo a palavra anelzinho? Veja, eu não tenho como dizer isso, anelinho. Não. Aí eu crio o vocábulo base com Z, anelzinho. Gravou direitinho isso aqui? Que é para justamente você não se aperrear. Entendeu? Para não se aperrear. Tá bom assim? Então, sempre cuidado. Vamos ver para outra aqui, ó. Aliás, vamos brincar um pouquinho aqui mais, ó. Vamos brincar um pouquinho mais aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a palavra princesa. Ó, princesa. Como é que eu formo a palavra princesinha? Não já tem o S? Ó. Então é isso, ó. Professor, tá aqui, ó. Entendeu? Aí, professor, princesinha. Entendeu? Agora, eu tenho a palavra pai. Como é que eu formo paizinho? Veja, não tem como dizer painho. Não, embora a gente fale por aí, painho, né? A gente quer uma forma diminutiva de afetividade. Mas na grafia nossa, ó, na grafia eu faria aqui, ó, paizinho, com Z. Entendeu a história? Eu tenho só. Veja, eu não tenho como dizer soinho, eu tenho que dizer sozinho. Entendeu? Eu tenho que dizer sozinho. Entendido a história? É só você perceber o vocábulo base. Ficou claro isso aqui? É só perceber o vocábulo base. Tá bom? Então, essas orientações, tá? Essas orientações, gente, elas são úteis, tá? Elas são úteis para você não cair em bobagem de ortografia na nossa língua portuguesa. Tá bom assim? Tudo bem então? Volta lá comigo então para o slide. Volta lá comigo para o slide então, tá? Então veja. Emprego do sufixo diminutivo inho, formação do plural. Veja, essa regra caiu agora, recentemente, na prova do TRF da primeira região. Recente, na prova do TRF da primeira região. O cara cobrou essa regra que você vai ver comigo agora. Vamos dar um tempozinho, vamos ver. Na última parte da nossa aula de hoje, eu aguardo você.